Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um aspecto bastante interessante sobre o treino para corridas de montanha e para ultramaratonas. Vamos falar sobre a necessidade de fazer treinos específicos de descida, além dos treinos de subida. A corrida de montanha tem altimetria muito elevada. Portanto, existem aquelas subidas enormes, aquelas montanhas enormes, que depois sobem, depois descem. São provas muito difíceis e muito complicadas. E que normalmente nas subidas, grande parte até dessas subidas são feitas muitas vezes não a correr, mas a caminhar. E então há uma tendência de nós querermos depois na descida compensar a perda de velocidade que nós temos na subida, porque na subida vamos mesmo muito lentos e então acabamos por tentar melhorar depois nas descidas para ver se conseguimos compensar aquele tempo que nós perdemos na subida. E, efetivamente, com algum treino nós conseguimos melhorar dois aspectos nas descidas. Podemos melhorar não só a velocidade, ou seja, conseguirmos correr de uma forma mais rápida durante a descida, que é importante, nós conseguimos correr mais rápido, assim como conseguimos também habituar-nos a descer de uma forma mais técnica, de uma forma mais eficiente, para conseguirmos manter essa velocidade durante muito mais tempo. Esse tipo de treino vai fazer, evidentemente, com que nós sejamos melhores corredores, porque não é só a questão de nós treinarmos subidas, que é importante, mas também o treino de descidas também é importante para nós conseguirmos estar mais ou menos ao mesmo nível, quer nas subidas, quer nas descidas, quer até no percurso plano, que também existem percursos planos, durante uma prova de 100 km, né? Portanto, é evidente que nós temos que treinar todos os aspectos. E é por isso que muitos treinadores recomendam que se façam treinos específicos de descida para nós conseguirmos melhorar nessas descidas. No entanto, nós temos que pesar nos dois pratos da balança qual é que é o tipo de treinos que mais nos interessa fazer quando nós estamos a treinar para uma ultramaratona. Normalmente, numa ultramaratona, nós passamos muito mais tempo a subir do que a descer. Portanto, se calhar se tivermos uma prova de 15 horas, por exemplo, se calhar estamos 10 horas a subir e 5 horas a descer. E, portanto, há aqui uma proporção que muitas vezes vai dos tais 2 para 1, ou seja, estarmos o dobro do tempo a subir para o tempo que estamos a descer. E, portanto, quando nós pensamos em fazer treinos específicos de descidas, nós temos que também pensar que o nosso tempo para treinar não é totalmente ilimitado. Nós, quando treinamos uma coisa, deixamos de treinar outra. E, portanto, se nós estamos a fazer treinos específicos de descida, se esses treinos específicos de descida forem à custa de não treinarmos mais treinos de subidas, então aí podemos não estar a ser muito eficientes no planeamento dos treinos. Isto é quase matemática. Se nós estamos 10 horas a subir e se estamos a 5 horas a descer, então se nós melhorarmos 10%, isto é um exemplo, na descida, ou então, em alternativa, melhorarmos 10% na subida nós vamos melhorar 1 hora, enquanto que na descida vamos melhorar meia hora e, portanto, até em termos matemáticos, não compensa aquilo que nós vamos melhorar na descida com aquilo que nós podemos não melhorar na subida, caso estejamos a abdicar de treinos de subida para fazer depois treinos específicos na descida. E por isso este é um dilema bastante interessante, nós tentarmos perceber qual é que é a utilidade de nós fazermos treino específico e, em alternativa a fazermos outro, nós tentarmos perceber quais é que são os benefícios que vamos obter com esse treino específico ou os benefícios que vamos obter ou que iríamos obter caso fizéssemos outro tipo de treino específico. E isto não se aplica só às subidas e descidas, aplica-se a qualquer tipo de treino em que nós, quando estamos a fazer um determinado treino, estamos a abdicar de outro e, portanto, temos que perceber o que é que nos é mais vantajoso em termos de performance. E, principalmente, quando já estamos a ficar mais próximos do momento em que vamos ter a prova, em que não podemos estar a abdicar de treinos que depois nos vão dar mais vantagem
em detrimento de outros que não são tão interessantes para aquela fase em que nós estamos a treinar. Outro aspecto também a ter em consideração é que o treino de descida está muito mais associado a termos lesões pelo facto de ter um impacto muito grande nas articulações, nos músculos, do que o treino de subidas. E, portanto, se além de a subida e a descida normal que nós já temos que fazer, porque se nós vamos treinar para a montanha, temos a subida e depois temos a descida, né? E, portanto, acabamos por, de certa forma, treinar os dois aspectos. Nós vamos depois fazer treinos específicos de descida, estamos ainda por mais sobrecarga logo num tipo de treino que tem um impacto tão grande sobre o nosso corpo e, portanto, a probabilidade de lesão é muito grande. Resumindo, nós devemos fazer todo o tipo de treino. Devemos treinar subidas, devemos treinar descidas, devemos treinar tudo o que nos possa melhorar como atletas e nos preparar para as provas. No entanto, quando estão em causa benefícios, por exemplo, em termos cardiovascular, em termos de subidas, pelo facto de nós estarmos a treinar especificamente para descidas, então devemos ter esse cuidado de não colocar em causa aquele aspecto cardiovascular que é mais importante do que o próprio treino de descidas. É uma questão não só de performance, porque a performance vai ser medida mais pelas subidas do que pelas descidas, né? Embora a descida também seja importante pela sua tecnicidade. No entanto, como vamos passar tanto tempo a subir, é aí que nós vamos ter que tentar melhorar. E além disso é aquela questão que falei há pouco, da questão das lesões, porque o treino de descida tem um impacto muito grande sobre os nossos músculos e, portanto, podemos lesionar-nos por fazer treino excessivo nessas descidas e, portanto, o que devemos fazer é fazer esta checagem de qual é que é o tipo de treinos que nós vamos fazer. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham ficado sensibilizados para este tema, que nós devemos saber exatamente qual é que é o tipo de treinos que mais nos convém fazer quando nós estamos a preparar-nos para uma prova, seja ela numa ultramaratona, ou seja uma prova de 5 km. Portanto, existem sempre decisões que nós tomamos e, portanto, nós devemos sempre tomar aquelas decisões que nos vão ser mais benéficas para a prova que nós estamos a fazer. Portanto, era isto que eu queria passar-vos hoje. Portanto, se gostaram do vídeo, deixem o vosso joinha. Não se esqueçam de subscrever o canal caso ainda não tenham subscrito e partilhem com os vossos amigos. Então vá, até à próxima e bons treinos.